Olá, crianças. Peguem o livro de vocês. Aula de português, livro página 13. Certo? Hoje nós vamos estudar o estudo da língua, concordância verbal. Aí você vai estudar algumas alterações que os verbos costumam sofrer para se adequar a outras palavras em uma frase. Isso é a concordância verbal, certo? Observe a imagem e leia a legenda abaixo e responda as questões. Essa imagem aí tem no livro de vocês. Vocês podem olhar para o livro e acompanhar pelo livro, certo? E também nessa página 13 tem umas questõezinhas que você observa a imagem, a tia vai explicar agora, e aí você vai responder as questões logo em seguida. O atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Quem terminou em primeiro lugar, crianças? O atleta japonês. E quem terminaram em segundo e terceiro lugar? Os atletas venezuelano, o nigeriano e o venezuelano, certo? Então, aqui eu poderia falar, quem terminou em primeiro? Ele. Ele quem? O atleta japonês. E quem terminaram em segundo e terceiro? Eles. Eles quem? Os atletas nigeriano e venezuelano. Vejam aí no pódio, ó, vocês podem ver que o primeiro lugar é um umzinho, né? Primeiro, o segundo e o terceiro, ok? Lá na questãozinha A, está perguntando assim, ó. Quais são as duas formas verbais empregadas na legenda acima? Tem duas formas verbais aí, que são exatamente terminou e terminaram. Essas são as duas formas verbais, certo? A B. Complete as lacunas com singular ou plural. Atletas, tem a palavrinha atletas e tem a palavra atleta. Ó, atletas está no plural e atleta está no singular. O verbo terminar sofreu alterações em sua forma para concordar com o substantivo atleta no singular e depois sofreu outra alteração para concordar com o substantivo atletas no plural. Então, vamos para cá. Formas verbais são as variações que os verbos apresentam quando conjugados, ou seja, quando relacionados com o sujeito, ocorrendo flexão em número, pessoa, tempo e modo. Singular significa único, distinto, ímpar, apenas uma coisa ou uma pessoa. Plural, que se refere a mais de uma pessoa. Certo? O verbo terminar sofreu alteração em sua forma para concordar com o substantivo atleta no singular e depois sofreu outra alteração para concordar com o substantivo atletas no plural.
Vejam aí. Lá na página 14 do livro, a segunda questão, tem essa questão aí. Aí está pedindo assim, ó. Portanto, é correto afirmar que os verbos concordam com o gênero masculino e feminino do substantivo ou número singular e plural do substantivo. Número, né, criança? Singular e plural. Porque foi o atleta, um, e os atletas, que no caso foram 2. Você marca a opção correta. Na terceira questão, você vai ver essa atividade aí. Você já estudou que os pronomes pessoais podem substituir substantivos? Olha, os pronomes pessoais são eu, tu, ele. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Repetindo. Eu, tu e ele. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Nós, vós e eles. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. E terceira pessoa do plural, eles. Pode ser na primeira pessoa ele ou ela. E na terceira pessoa do plural pode ser eles ou elas. Certo? Então, vamos para essa questão aí. Então, veja a seguir os pronomes que poderiam substituir os substantivos atleta e atletas. Aí tem a primeira frase. O atleta terminou a competição em primeiro lugar. Eu poderia substituir a palavrinha o atleta, que é um substantivo, pelo pronome pessoal ele. Ó, então é um ele. E na segunda frase, os atletas, eu posso substituir a palavrinha os atletas pelo pronome pessoal eles. Entenderam, crianças? Eles, porque são os, está no plural. E o atleta está no singular. Você agora vai para outra questão que está mais embaixo, que é agora empregue nas frases abaixo o verbo terminar no tempo passado de acordo com o pronome em destaque. Aí eu vou ter lá os pronomes em destaque. Eu tenho eu, nós e ela. Aí você vai empregar o verbo terminar no tempo passado. Então, eu não posso colocar eu terminar a competição em primeiro lugar, né, gente? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que empregar a palavra, o verbo terminar corretamente. Então, eu terminei a competição em primeiro lugar. Nós terminamos a competição em segundo lugar. Ela terminou a competição em terceiro lugar. Então, eu terminei, nós terminamos e ela terminou. Ok? O verbo terminar se modificou conforme a mudança do pronome pessoal. Portanto, é correto afirmar que os verbos também se alteram para concordar com a pessoa do discurso ou a pessoa gramatical, ok? Lá embaixo no livro tem
É tipo, só explicando, uma explicaçãozinha. A mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome é chamado de concordância verbal. Concordância verbal. Crianças, vocês vão responder a questão da página, só são 3 questõezinhas da página 15, certo? Que você vai, na primeira, reescreva a frase a seguir, substituindo o pronome ele pela pessoa indicada, fazendo as alterações necessárias. Aí eu tenho uma frase assim, ó. Ele gosta de tocar violão. Então, você vai escrever essa frase com esse pronome aqui, eu, né? Você, na B, nós, vocês e eles. Não é difícil, é fácil. Realize essa atividade. Um beijo e até a próxima aula.